Louvado seja o Senhor. Eu disse louvado seja o Senhor. Sejam todos bem-vindos para este encontro essencial e indispensável de estudo bíblico nesta noite, em nome de Jesus. Eu oro que o Espírito Santo irá soprar em cada um de nós. Em você, em mim. Diga lá, Espírito Santo, sopra em mim. Seja confirmado em cada vida, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos esta noite pelo estudo bíblico. Obrigado por todos os ministros. Obrigado pela forma que estão a ministrar para nós. Obrigado, Senhor, como vais usar o estudo bíblico de hoje com o seu poder, com a sua mente, com a sua glória, com a grandeza da sua personalidade para fazer parte da nossa vida. Eu oro, Senhor, que sopra na vida de cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Oramos que toda fraqueza, todo temor, timidez, seja varrido pelo poder da chuva torrencial do Espírito Santo, em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que já foi feito. Em nome de Jesus oramos. E a igreja do Deus vivo diz amém. Deus te abençoe, pode sentar. Esta noite estamos a considerar os dons do Espírito. A possessão propositada dos crentes dos dons espirituais. Estamos a estudar a partir de 1 de Coríntios, capítulo 12, de 1 até 13. Apenas vou ler 1 Coríntios 12, 1, depois de ir para 7 até para 11. Olha, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 8. Porque a um, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Versículo 9. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e o outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Versículo 10. E ao outro, a operação de maravilhas, e ao outro, a profecia, e ao outro, o dom de discernir os espíritos, e ao outro, a variedade de línguas, e ao outro, a interpretação das línguas. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esses são os versículos que estamos a olhar. O Senhor chama ao crente para possuir os dons do Espírito. Então o apóstolo Paulo diz, irmãos, todos irmãos de Coríntios, e para esses irmãos, diz que não quer que vocês sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Então vem aqui a luz, a claridade. Então a nossa fé tem que se aproximar a Deus para ter e possuir o que Ele prometeu. Depois desta possessão, vem o exercício dos dons. Esta noite, estamos olhando a mensagem debaixo de 3 perspectivas. 1, a conversão dos gentios pelo Espírito. Atualmente, a obra da conversão é feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Enfatizamos agora a parte do Espírito de Deus na conversão dos gentios, na conversão de cada um. Ponto número 2. A compreensão dos dons do Espírito. Precisamos de entender antes de pedir, antes de buscar, antes de bater na porta de Deus. E antes de manifestar a fé, estamos a manifestar fé para quê? E o que é que receberemos do Senhor? A compreensão dos dons do Espírito. 3. A concentração nos dons
sem a santificação. Há pessoas que se concentram nos dons do Espírito e não tem nada errado nisto. O único problema é que as pessoas colocam a santificação do lado. Vamos para é a conversão dos gentios pelo Espírito. 3 coisas veremos: o passado, o presente e então o futuro, a prevalecente, o prevalecente futuro. Vamos ver a presente salvação através da graça que converte. É a graça de Deus que vem na nossa vida, então nos dá esta experiência da salvação, esta experiência da transformação, esta experiência da conversão no Senhor, salvação presente através da graça que converte. 3, a espiritualidade prevalecente através do Deus criador. O poder do Deus que não pode falhar e o poder de Deus que hoje, nos tempos presentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que vem na nossa vida, transforma o nosso espírito, então nos dá a espiritualidade, o poder, a graça, os dons, a mente, a operação do Espírito pelo Deus Criador. Vamos para o pecado pecaminoso dos gentios corrompidos. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 1 e 2. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Significa, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não desejo, eu não quero que nenhum dos irmãos, nenhum dos crentes na igreja sejam ignorantes. 2. Diz, vós bem sabeis que ereis gentios, entenda, é o tempo passado, ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados, tempo passado. Nos diz como era a sua vida, eram gentios, eram pecaminosos, assim como todo homem na terra. Nos diz como era a sua vida, assim como eram gentios. Em Efésios capítulo 4, 17. Efésios 4, 17. Efésios 4, 17. Isto digo e testifico no Senhor, que não andeis como os outros gentios andam, como os outros gentios vivem, como os outros gentios se comportam, se conduzem a eles mesmos, na vaidade do seu entendimento. Antes da conversão, a mente é vaidade, a mente não tem propósito. A mente somente é levada pela tradição dos seus pais. Então, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, ignorant of Christ, ignorant of grace, ignorant of new life, ignorant of the power of the Lord to convert and to change. It says because of the blindness of their heart. And then it says in verse 19, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness. In the unconverted stage, in the sinful stage, they give themselves over. They surrender themselves absolutely into sin, into the hands of the devil to work all uncleanness with greediness. That is the work and the practice and they do everything unclean, and they do that with greediness. They are passionate and zealous for sin and for evil. That's the past life of the sinner, the past life
of the Gentile, the past life of the ungodly. And then it tells us in verse 19, who being past feeling, they have given themselves over unto lasciviousness, and they walk all transgression, all iniquity, all evil, all sinfulness, all uncleanness. They do that with greediness. We're coming to Romans chapter 3. And in Romans chapter 3, we're reading here from verse 9. It tells us in verse 9, it says, what then? Are we better than they? We Jews? Are we better than the Gentiles? And men? Are we better than the women? The educated? Are we better than the illiterate? It says no, in no wise. For we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. Is the sinfulness of everyone. Look at verse 23 there. In verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Gentile or Jew, high or low, educated or illiterate, everyone, whichever color and whatever complexion, for all have sinned, religious or irreligious, idol worshippers or refined people, for all have sinned and come short of the glory of God. Let's come to number 2 there. The present salvation through converting grace. As you come to 1 Corinthians chapter 12, reading from verse 3, it now tells us what has happened to the Corinthian people. In verse 1, he called them brethren, and now he tells us in verse 3, wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed. These people now, they have been changed, and they have been transformed by the power of the Spirit of God. Their attitude to Christ has changed. Their utterance of Christ has changed, and their relationship with Christ has changed. And Paul the apostle said that came, and that was the result of the grace of God, of the goodness of God, and that was the result of their repenting of their sins and turning to the Lord and believing on the Lord Jesus Christ. And a change happened, a transformation happened, and now they call Jesus, they don't call him accursed anymore, they call Jesus their Lord. They call Jesus their Savior, and they are calling Jesus, accepting Jesus, receiving Jesus as their Lord and Savior, has transformed the heart, the mind, the will, the language, and the utterance, and everything that they did. And then it says, and that no man can say that Jesus is Lord. Now these were brethren, the grace of God had come into their lives, and transformation had come into their lives, and now they call Jesus Lord. And then the apostle said, it's by the Holy Ghost, by the inspiration, by the transformation of the Holy Ghost, that they now could call the Lord Jesus. Look at John chapter 3, and we're looking at verse 3. John chapter 3, we're looking at verse 3. Jesus answered and said unto him, verily, verily, truly, truly, certainly, certainly, assuredly, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. These Corinthians had come into the kingdom of God. These sinners have been changed, they have been saved, they have been transformed, they have come into the kingdom of God. How did that happen? Look at verse 5. In verse 5, it tells us, Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit. Born of water and of the Spirit. It is the Spirit of God that convicts the sinner of sin. It is the Spirit of God that draws the sinner to pray. It is the Spirit of God that reminds the sinner
of the sins to confess. It is the Spirit of God that imparts faith for salvation in the heart of the sinner. It is the Spirit of God that does the creative work and the gracious work and the conversion work. It is the Spirit of God that bears witness with the heart of that sinner that now he is a child of God. And so the Spirit of God has a great work and a great participation in the conversion of the sinner, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. In verse 8 we're told, look at verse 8, it says, the wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, and canst not tell whence it cometh, and whither it goeth. Look at this, look at this. So is everyone that is born of the Spirit. Let's come to number 3 there. In number 3, we're looking at the prevailing spirituality through the creative God. We're coming to 1 Corinthians chapter 12, reading from verse 4. 1 Corinthians chapter 12, reading from verse 4. Now, there are diversities of gifts, but the same Spirit. That verse emphasizes the part of the Holy Spirit. Look at verse 5. In verse 5, it says there are differences of administrations, but the same Lord. Verse 4 talks about the Spirit. Verse 5 talks about the Lord. That's our Lord Jesus Christ. Look at verse 6. Verse 6 is telling us about the Father. And it says there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. You see, what the apostle is telling us by the inspiration of the Holy Ghost is that the Spirit has his part, and the Lord Jesus has his own part, and God the Father procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito vem para nós, nos convertemos, somos mudados. Então, ele é aquele que traz ao crente a integração no corpo do Cristo. É o Espírito que ajuda a pessoa a continuar e a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Vamos ver Filipenses, capítulo 2. Estamos vendo o versículo 11. Filipenses 2, versículo 11. De sorte que toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora estamos vendo que o Espírito Santo faz. Assim que integra, implanta, imerge o crente no corpo de Cristo e une ao corpo de Cristo. Agora, o Senhor Jesus vem, então, somos ditos que é capaz de confessar ao Senhor que Jesus é o Senhor na sua vida. Na sua vida, Jesus é o Senhor.
nas ações, Jesus é o Senhor. Em tudo que faz, em toda situação, em todo momento, Jesus é o Senhor. Quando ora, Jesus é o Senhor. E Jesus tem a palavra final na sua vida. Tudo que faz, onde vai, todo o relacionamento que tem, Jesus é o Senhor de tudo na sua vida, para a glória do Pai. Nos é dito em Efésios capítulo 3, vamos a ver o versículo 16. Efésios 3, versículo 16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Quer dizer, nós precisamos da força no homem interior. Às vezes, o homem interior, ele se sente fraco, se sente desencorajado, se sente com medo, ou tímido, ou fraco. Então, é o poder e a mente de Deus vem, fortalece o crente pelo Espírito no homem interior. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Assim como ele viveu em Nazaré, assim como ele viveu em Cafarnaum, assim como ele viveu na plenitude da vida dos céus. Agora, quando ele vem na nossa vida, não ele diminui o seu poder, o seu amor, a sua mente, a sua bondade. Aquela bondade ele vai dar a nós. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Então, temos as possibilidades de exercitar e manifestar todas as atitudes graciosas de Cristo que estão em nós. Por quê? Porque Ele habita em nós em toda a sua plenitude. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, assim como uma árvore é plantada, e as raízes estão lá profundas na terra, e o vento sopra, assim que as raízes estão lá plantadas na terra, a árvore vai permanecer. Assim que somos arraigados, somos fundados em amor. Não importa a tentação, a provação, os ventos que vêm no mundo, estamos arraigados, estamos afundados no amor. E este amor continua manifestando-se através de nós. Versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. É maravilhoso para um crente saber que o Espírito Santo, quando o Espírito está em nós, o que é Cristo para nós, o que é Deus, o Pai, é para nós. E a possibilidade na vida de um filho de Deus, que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Eu oro que o Senhor e o Espírito de Deus vai encher-nos de todos esses atributos, e esses atributos serão nossos em nome de Jesus. Eu disse, serão nossos em nome de Jesus. Vamos para o ponto 2. Ponto 2, a compreensão dos dons do Espírito. Isto é que o apóstolo nos diz no versículo 1. Não quero que sejais ignorantes. Isso significa, eu quero que compreendam, eu quero que entendam, eu quero que vocês compreendam de tal maneira que serão capazes de orar, pedir esses dons e serem capazes de possuírem os dons do Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. 1 Coríntios 12, 7 diz: mas a manifestação do Espírito
é dada a cada um para o que for útil. A manifestação dos dons do Espírito de Deus é dado a cada um para você, isso é dado a ti, para mim e para cada um para o que for útil. Diz aqui, esses dons são o quê? Olha esses dons, olha o versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. 9. 3. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. 4. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Vamos agora para o 10. E a outro, a operação de maravilhas. 5. O outro, profecia. 6. E a outro, dom de discernir os espíritos. 7. E a outro, variedade de línguas. 8. 9. A outro, interpretação das línguas. Assim que olhamos para esses 9 versículos, nós classificamos em 3 partes. Classificação número 1 são dons de discernimento do Espírito. Primeiro, tem a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento dos Espíritos. Para discernir, para entender e saber. Dons de discernimento do Espírito. 2. Esses são dons dinâmicos. Dons dinâmicos. Quando falamos de dinâmico, estamos falando de poder. Poder que pode mover algo deste lugar ou fora deste lugar. É dinâmico. A fé é dinâmica. A fé pode remover montanha e colocar. Existe algo na profundidade, um ferro no fundo do mar, vai tirar aquele ferro no meio do mar e trazer na terra e você pegar com as mãos. Dons dinâmicos do Espírito, fé, cura, operação de maravilhas. 3 são os dons declarativos do Espírito. São dons que declaram, como a profecia declara a mente de Deus, como falar em línguas, diversas línguas, revelar coisas profundas, secretas e mistérios em outras línguas. A interpretação é a declaração do que foi dito em línguas e falar em linguagens conhecidas. Vamos ver um a um. Dons de discernimento do Espírito. Dons de discernimento. Lembra-se, tem 3 dons. Primeiro, é a palavra de sabedoria. 2, palavra de conhecimento. 3, discernimento dos espíritos. Vamos para o número 1, dom número 1, 1 Coríntios 12, versículo 8. Por cada um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. O que é sabedoria? Quando tens conhecimento e sabes aplicar o seu conhecimento no caminho certo para resolver um problema, para aconselhar, para iluminar e para tirar essas pessoas das trevas, da confusão e lhes trazer na luz da claridade. Então, você é sabedoria, é a palavra da sabedoria. Tu te lembras, em 2 de Samuel, capítulo 12, David cometeu pecado. Entenda, David era rei e Natan tinha a palavra da sabedoria. Ele não poderia saber se Deus não lhe revelasse. E Deus disse a ele, vai, diga a ele é um pecador. Não só vê a Davi, disse Davi, Deus me disse para te dizer que você é um pecador. Essa é confrontação, não há sabedoria nisso, não há tática nisso, e não há método nisso que conduz a pessoa no meio disto.
mas ele disse uma parábola. E na parábola, vocês conhecem a história através da parábola. Parábola, ele disse, e Davi ele respondeu, este homem tem que pagar por isso. Então Natan disse, você é o homem. Trouxe convicção, trouxe confissão, trouxe conversão. Este tipo de sabedoria de que estamos falando. A palavra da sabedoria. Mateus 22, versículo 15. Diz assim, então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam na alguma palavra. Como eles surpreenderiam, tentariam, haviam de lhe apanhar, fazerem ele dizer algo que não devia ter dito. Versículo 16, somos ditos, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo, mestre, chamam ele de mestre. Ele tem palavra da sabedoria, ele tem palavra de conhecimento, conhece o coração deles. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Sim ou não? Será que devemos pagar tributo a César ou não? Se sim, ele quer que estejamos debaixo da escravidão do governo romano. Ele não ama o nosso país. Então, falaria contra ele, haviam de lhe criticar para todos os israelitas. Se dissesse, não temos que pagar nenhum tributo. Dizendo, para ver, olha este aqui, está contra César. Diriam todos os soldados, servos de César, este homem está contra, é oposto a César. Então, em vez de dizer sim ou não, veja o versículo 18, Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, esta é a palavra de conhecimento, diz, porque me experimentais, hipócritas, é a palavra de conhecimento. 19, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram dinheiro. E ele disse, no versículo 20, de quem é esta efígie? E esta inscrição, 21, disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não esquivou a pergunta, nem se afastou, mas ele manteve a verdade e respondeu à questão. Chama-se palavra da sabedoria. 2. É a palavra de conhecimento. 1 Coríntios 12, versículo 8. Porque pelo mesmo Espírito, dado a palavra da sabedoria, e o outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, pelo mesmo Espírito. Agora, isto não é o que você aprende. Nós aprendemos a ciência. A ciência. Nós podemos ler livros, podemos ir à biblioteca e ter ciência. Não é esse tipo de ciência. Está se falando de aspecto específico da ciência ou do conhecimento que não pode aprender acerca em qualquer lugar, que é revelado pelo Espírito de Deus e naquela ocasião própria que se essa ciência é necessária. Atos, capítulo 5, versículo 1 até 9. O que aconteceu a ele? Ananias e Safira, privados na sua casa, se ajuntaram e concordaram. Pedro não estava lá, quando eles disseram iam vender a sua propriedade e dar uma parte à igreja. Mas eles fingiram como se fosse todo o preço que tivessem vendido.
Pedro não viu isso, não estava lá. Você não pode aprender este conhecimento em algum lugar, em alguma livraria ou biblioteca. Ananias disse: queremos fazer uma oferta. Está aqui o dinheiro. E Pedro perguntou: será que é tudo isto? Ananias disse: é tudo. Então Pedro disse: por que é que Satanás encheu o vosso coração para mentirem ao Espírito Santo? Então o julgamento veio. A mulher veio depois e Pedro disse: diga-me lá, será que é verdade? É tudo? Como haviam combinado com o marido? Então ela disse: é tudo. Então o julgamento chegou. Isso chama-se palavra de conhecimento. Eu sei que vocês se lembram da história da mulher no poço. Em João 17, Jesus falava para ela, disse: vá, chama o seu marido. Lembra, nunca antes haviam se encontrado. Jesus não vivia na sua cidade. Não havia um caminho que Jesus iria saber, a não ser que houvesse uma revelação de cima. Então, quando a mulher disse: não tenho marido, Jesus disse: falaste a verdade, porque já tiveste muitos maridos antes, e o que tens agora, e que vives com ele, não é o seu marido. Eventualmente, esta revelação do conhecimento desta mulher, e na conversão veio, certificou que este é Cristo. Disse: vinde, vede, um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Não é este o Cristo? Chama-se isto palavra da sabedoria. Existe também o discernimento dos espíritos. 1 Coríntios 12, versículo 10. E é outra operação de maravilhas, é outra profecia, e é outro dom de discernimento dos espíritos. Agora, quando falamos de espíritos, há bons espíritos, há espíritos que protegem, então há maus espíritos, espíritos malignos, espíritos de adivinhação. Em 2 de Reis, capítulo 6, 15. 2 de Reis 6, 15. Quando 6, 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então, o seu moço que disse: ai, meu senhor, que faremos? Olha o 16. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Elias tinha, Eliseu tinha discernimento dos espíritos. O servo não podia ver que os espíritos estavam em sua volta. Disse ao servo: isto é dom de discernimento dos espíritos. 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos, como os meus olhos de Eliseu tenham sido abertos. Abra os olhos do meu servo, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Você verá. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Se Eliseu não tivesse este dom de discernimento dos espíritos, estaria em pânico, estaria com medo, mas viu guardas dos céus lhes cercavam. Lembra-se em Atos, capítulo 16. Aquela menina que tinha um espírito de adivinhação seguia Paulo e Silas. E ela não estava dizendo algo errado, mas estava dizendo: estes são servos de Deus. Estes são servos de Deus que nos mostram o caminho da salvação. E em muitos dias seguia o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, pelo Espírito de Deus, ele reconheceu que este não é um bom espírito, não é o espírito certo, não é o Espírito Santo, que está falando através dela. Paulo disse: eu te comando, saia dela. E naquele mesmo momento o espírito saiu.
Por quê? Porque tinha o dom de discernimento dos espíritos. Esses três estão debaixo da classificação dos dons de discernimento dos espíritos. Vamos para a segunda classificação agora. Dons dinâmicos de espírito. Isto são dons da fé, são aqueles que movem a fé, como dinamite. Tem também debaixo desta classificação dons da cura, que você aparece doente, seja qual for a descrição da doença, e aquela doença desaparece. Todas as doenças na sua vida também vão sair. 3, a operação de maravilhas. Vamos para estamos vendo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E é outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Quão é importante ter este dom? Mateus, capítulo 17, versículo 20. Os discípulos vieram, perguntaram ao Senhor Jesus, por que não fomos capazes de fazer? Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, este é o dom da fé, se tiverdes fé, fé supernatural, se tiverdes fé, fé que move montanha, se tiverdes fé, como um grau de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e é de passar. Aqui está o poder, aqui está a possibilidade do dom da fé. Nada vos será impossível. Eu até pensei que a igreja diria amém. Se tiverdes fé, este dom da fé, nada será impossível para si. Irmã, nada será impossível para si. Irmão, nada será impossível para si. É número 1 desses dons dinâmicos. 2, vamos a ver o dom da cura. Vamos voltar, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Eu quero que você note a palavra ao outro, uma pessoa. Dons no plural. Quer dizer, os dons de curar podem vir para uma pessoa diferente dos mundos, a mesma pessoa, um que tem alguém que tem tensão alta e outra pessoa que tem aflições de demônios, as enfermidades de Satanás, toda cura. E a outro, dons de curar. E a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. Eu oro que os mesmos dons o Senhor vai espalhar, vai dar de forma abundante para toda a igreja, em nome de Jesus. Vamos ver a manifestação desses dons em Atos capítulo 3, versículo 6. Atos capítulo 3, olhando o versículo 6. Disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Ele sabia, ele possuía dom da cura. Você saberá quando possuir. Eu sei, eu disse quando você possuir, você saberá. Ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, diga-me, levanta-te e anda. Versículo 17. E tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e artelhos se firmaram. 8. Versículo 8. E saltando ele, pôs-se em
fé. E andou e entrou com eles no templo, andando, saltando, veja lá, andando, saltando e louvando a Deus. Você louvará a Deus. Aquelas pessoas que vão orar por elas, você louvará a Deus em nome de Jesus. 3 é a operação de maravilhas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a operação de maravilhas. Deixa eu te lembrar, quando diz ao outro, a palavra de sabedoria, ao outro, a palavra de conhecimento, ao outro, o dom da fé, ao outro, o dom da cura, e ao outro, a operação de maravilhas. Isto não significa que você só terá um e não terá os restos. Nós lemos acerca de Eliseu. Eliseu tinha a palavra de conhecimento, e seja qual for o lugar onde o rei estava lá, estava tentando fazer guerra contra o rei de Israel, ele mandaria ao rei de Israel. Dizia que no lugar X, o rei da Síria estaria lá. A palavra da ciência iria lhe dizer, não vá neste caminho, poderia aconselhá-lo no poder do Espírito de Deus e o dom da fé. Ele tinha o dom da fé, ele ressuscitou o morto, tinha dom da cura também. Mesmo quando morreu, o corpo morto dele, quando alguém tocava aquele corpo morto, quando ressuscitou, tinha a operação de maravilhas, e também quando aquele ferro caiu, e ele também fez, de acordo com a palavra, amanhã, neste tempo, vai estar vendido nessa hora. Então, o servo também disse Deus abrir a janela dos céus, e a palavra saiu dele. Você disse, você verá com os seus olhos, mas você não vai testar. O ponto aqui é, quando você orar ao Senhor, quando o que é preciso no seu ministério, o que é preciso no trabalho que Deus colocou na sua mão, se você esperar no Senhor na oração, Ele te dará o que é necessário para ti. Eu pensei que daria um bom, um grande amém. Vamos lá ver a operação de maravilha. E a outra, a operação de maravilhas. Atos capítulo 19, versículo 11. Atos 19, vamos a ver o versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não maravilhas comuns, são maravilhas extraordinárias pelas mãos de Paulo. Olha o versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Assim como o Senhor fez no tempo passado, você também fará hoje. Todos tiveram dons. Os apóstolos tiveram dons. Barnabé, Silas, Timóteo, outros tiveram os seus próprios dons. Você também terá o seu próprio dom. Eu terei os meus próprios dons. Vamos para 3 agora. Os dons declarativos do Espírito. Esses são dons que declaram: 1, a profecia. 2, a diversidade de línguas. 3, a interpretação de línguas. 1, profecia. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. Olha o capítulo 14, versículo 3. 1 Coríntios 14, versículo 3, nos diz: mas que profetiza fala homens para edificação,
exortação e consolação. Quando Josafate disse a Isaías, diz, olha, para todo este exército estão contra nós e nós não sabemos o que vamos fazer. O dom da profecia foi manifestado. Você não vai lançar alguma coisa, não farás algo contra aquele rei. Você vai voltar para o seu próprio país. O Senhor é quem vai te libertar, e por amor do seu nome e pelo amor de David. E aconteceu desta maneira, quando Deus manda a palavra da profecia, como foi revelado, sempre vai se cumprir em nome de Jesus. 2. Diversas línguas. 1 Coríntios 12, 10. A outra operação de maravilhas, a outra profecia, e a outro dom de discernimento dos espíritos, já falamos sobre, e a outro variedades de línguas, diferentes tipos de línguas, diferentes tipos de línguas, que são dadas supernaturalmente. Nos diz em 1 Coríntios 14, versículo 5. 1 Coríntios 14, vamos vendo o versículo 5, diz: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interpretem para que a igreja receba a edificação. Quando chega a interpretação, então nós temos esses dons declarativos e tudo o que precisamos na promessa de Deus, na provisão de Deus. O Senhor vai providenciar e te dará assim que você crê nele, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu disse, Deus vai te dar em nome de Jesus. Estamos vendo agora para o ponto número 3 agora, é a concentração nos dons sem a santificação. Vamos lá entender. A consagração pelo Senhor, pelos dons espirituais. Assim que és piedoso, você se dá a si a Deus e você pede ao Senhor como uma pessoa piedosa. Tudo que você pede para ser usado para a glória de Deus, o Senhor te dará em nome de Jesus. Mas há um aviso. Não temos que correr para pedir dons. Então, deixarmos a santidade e a santificação atrás. Por quê? Vamos ver. Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se Deus te dá a palavra da sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento dos espíritos, fé, cura, operação de maravilhas, profecia, diversidade de línguas, interpretação de línguas, tenha certeza que você ainda está no centro de fazer a vontade do Pai que está nos céus. Mas, se você apenas se concentra no dom e você se desvia da santificação, olha o versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Estas pessoas estavam então dizendo ao Senhor que eles têm dons de discernimento, que eles expulsavam demônios, que eles tinham dons dinâmicos, que fizeram muitas coisas maravilhosas e até
tinham dons de discernimento, até profetizavam, tinham dons declarativos, mas olha o versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Assim, se eles tivessem sábios, não teriam dito, eu nunca vos conheci. Se seus nomes tivessem sido escritos no livro da vida, não teria dito, não vos conheci. Se estivessem a caminhar na justiça, pela graça de Deus na sua vida, como nova criatura, não iria dizer que nunca vos conheci. Se tivessem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, não teria dito, eu nunca te conheci, mas ele disse, eu não te conheço. De onde vens? Eu operei maravilhas, eu profetizei, eu expulsei demônios no seu nome. Então ele vai dizer, eu vou lhes dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso é que somos ditos em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, isso é diversidade de línguas, e não tivesse caridade, amor para com Deus, amor para com o meu próximo, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Olha o versículo 2. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes, e não tivesse caridade, o amor a Deus, o amor para o Senhor, todo o coração, mente e entendimento, e fazer toda a ação da sua vida como ação de amor, se não tivesse tido, nada seria. 3. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, amor a Deus e amor pelos irmãos, eu vos mandei, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se este amor não está lá, o que nós temos somente é querer expulsar demônios, é mover montanha, curar os doentes, diz, nada disso me aproveitaria. Diz, a caridade, olha uma a uma, o que o amor faz? Diz, é possível ter a sabedoria sem... Lembra de Salomão? Tinha sabedoria, Deus lhe deu sabedoria, mais do que outras pessoas que vivem na terra. É possível ter sabedoria, não ter vigilância. Vigilância. Sabedoria sem vigilância. Senhor Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Eu oro a Deus que nos dará, quando a tentação da carne, a tentação do diabo, ele nos fará vencer. Em nome de Jesus. Alguém pode gritar comigo? Amém. 2. Conhecimento sem conhecer a si mesmo. Há pessoas com dom de conhecimento. Podem dizer, alguém aí está a acontecer isto e aquilo. Levanta lá a sua mão. E a pessoa levantar a sua mão e começar a orar. Mas essas pessoas não conhecem a si mesmas. Não têm conhecimento sobre a sua própria vida. Não sabem se examinar a si mesmos. Se continuam na fé ou não estão na fé, o lugar que devem ir, o lugar onde devem permanecer, as coisas que devem dizer e as coisas que não devem dizer, não têm conhecimento de si mesmos, não têm conhecimento do problema que estão passando, das doenças que estão passando, das coisas, e eles caem num poço, mas eles não têm conhecimento de si mesmo. 3. Discernimento sem disciplina. Discernimento sem disciplina. Tenho certeza que te lembra. Balaão mandou para ele a pessoas que estão cobrindo a terra. Venha, amaldiçoa-os por mim, para que não sejam capazes de entrar na minha terra. Então,
disse, olha, espera esta noite, foi orar. Deus disse, Balaão, quem são essas pessoas? E disse, são pessoas que vieram de Balaque. Eles me chamam para ir amaldiçoar algumas pessoas chamadas Israel. Deus disse, não vá com eles. Não lhes amaldiçoa, porque eles são abençoados. Foi dito, Deus me disse, não posso ir. Balaque mandou outras pessoas de novo. Então, ele não tinha disciplina. Tinha discernimento, sabia que essas pessoas não tinham que ser amaldiçoadas, eram abençoadas. Mas ele não tinha disciplina. Foi a Deus de novo. Disse Deus, vieram de novo. Deus disse, queres ir? A avareza e a dureza no seu coração. E você não tem controle do seu espírito, não tem controle sobre esta tentação. Então pode ir. Então assim que ele foi, o anjo o encontrou no caminho e vou cortar a história. Então ele morreu debaixo da ira de Deus por causa da desobediência a Deus. Agora está do outro lado na eternidade, está no inferno, tinha discernimento, mas não tinha disciplina. Provérbios 25, versículo 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, aquele que não tem controle sobre o seu espírito, o homem que não pode conter o seu espírito, aquele que não tem disciplina sobre o seu espírito. É como uma cidade derribada, que não tem muros. Assim é um homem que não pode conter o seu espírito. É aquele que diz, eu tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir. Não sabe parar, não sabe como recuar, não sabe como o tempo, e tem que lhe dizer, não, eu não vou fazer isto neste momento. Como cidade derribada, que não tem muros. O Espírito do Senhor disse não vá. E ele recuou, esperou, até que ele viu um homem da Macedônia. Vá à Macedônia e ajuda-nos. Este homem tinha disciplina. Pessoas que têm aquele espírito de que eu quero alcançar isso, eu vou alcançar isso. Eles não são disciplinados. Mesmo com o discernimento que eles têm, não têm dom de se disciplinarem-se a si mesma. Deus vai te ajudar. Deus vai me ajudar. 4. Estamos vendo pessoas que têm fé sem frutos. Fé sem frutos. Tem dom da fé. Podem mover montanha. Podem quebrar aquela porta. Podem abrir aquela porta. Mas os frutos que o Senhor espera, os frutos do Espírito, que é o amor, a paz, o gozo, a longanimidade, a paciência, a perseverança, a fidelidade, a mansidão. Eles não têm o autocontrole, a temperança, têm fé dinâmica. Pode dizer, eu te comando você, sai essa coisa. Eles sabem comandar, mas eles não têm o fruto do Espírito. João, capítulo 15, versículo 2. João 15, versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, toda vara em mim, estavam em Cristo, que tem o poder de manifestar isto, manifestar aquilo, mas não dá fruto. O Pai atira. Olha o versículo 6. Versículo 6. Se alguém... Versículo 6. João 15, 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem, lançam no fogo e ardem. Eu oro, você não será assim em nome de Jesus. 5. Há pessoas que têm
sem cura, sem santificação. Eu sou especialista em curar qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer problema. Quando eu mencionar o nome de Jesus, eu dizer, vá adir. É bom, isso é bom. Cristo curou doente, como o Pai ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com poder, o qual andou fazendo bem e curando, libertando a todos que eram oprimidos pelo diabo. Ele tem o dom da cura. Sim, nós também podemos ter o dom da cura, mas curar o doente não faz o ministro ou o membro ir para o céu. Curar o doente é bom, é profetoso, mas não faz com que esta pessoa que goza a cura, que exercita o dom da cura, não te leva para o céu. Os que têm cura sem a santidade vão ser desapontados no dia final. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque se levantarão, porque se surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais de poder, que se fora possível, enganariam até os escolhidos. Hebreus, capítulo 12, 14. Seguir a paz com todos os homens. Será que já viste pessoas que podem manifestar a cura, mas não têm paz com sua esposa? Jejuam 7 dias, 10 dias, 21 dias, até 40 dias, porque eles querem este poder. Poder para quando eles irem no campo, lá no trabalho, dizer que isso tem que acontecer. Mas lá na sua casa, não tem paz com o seu vizinho. Será que já descobriste? Quando é tempo de mandar espírito maligno, dizer demônio, sai. Esses sinais seguirão os que crerem. No meu nome, vão colocar a mão sobre os doentes e serão curados. Eles fazem isto. O único perigo para eles é que eles têm dom da cura sem a graça da santidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém há de ver o Senhor. Então, há pessoas também que têm milagres sem mestria. Milagres sem mestria. O que quer dizer? Eles não conseguem ser mestres da sua língua. Eles não são mestres do seu temperamento. Eles não são mestres do poder de controlar a sua vida. Qualquer coisa que querem falar, falam. Qualquer coisa que querem dizer, dizem. Tem poderes miraculosos, mas não tem a mestria. 1 Coríntios, capítulo 9, 25. Todo aquele que luta, ele é temperado em todas as coisas. Sim, eles fazem isso para ter a coroa corruptível, mas nós a incorruptível. 26. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Versículo 27. Antes subjugo o meu corpo. Isso chama-se mestria. Tem o poder de manifestação milagre, mas não tem poder de se controlar. O perigo e a condenação é daquele que for e quer possuir e quer ter milagre, tem a mestria. Ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha. Se eu não consigo me controlar a mim mesmo, eu mesmo zango qualquer momento fico zangado, não tenho temperamento, fico qualquer momento, bebo vinho, bebo álcool, drogas, não posso controlar aquelas drogas e também ainda quero ter um ministério de milagre, mas eu não consigo ter mestria da minha vida. De alguma maneira, ficar reprovado. Eu oro que você não será reprovado em nome de Jesus. 7. A profecia sem proveito. Profecia
sem proveito. Pode profetizar, várias profecias na comunhão, pode profetizar em todo lugar, que vai a algum lugar. Eu tenho uma palavra para si, eu tenho uma palavra para si, mas ele não tira nas escrituras que é proveitosa para a doutrina, proveitosa para a instrução, proveitosa para a correção. Não há proveito na vida, somente quer profetizar. Eu oro que o Senhor nos dará o balanço e a vida balanceada em nome de Jesus. 8, diversidade de línguas sem a disciplina. Diversidade de línguas sem língua disciplinada. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, a língua não é a língua que tem amor, não tem a linguagem de amor, não comunica o amor, não comunica paixão, não comunica misericórdia, não pode falar e mostrar amor às pessoas, confortar, somente fala de línguas e depois, ainda que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Somos ditos em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Estamos vendo versículo 5. Fala daquele que não tem a língua controlada. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede, com um grande bosque, um pequeno fogo incendiar. 6. A língua é também um fogo, como o mundo da iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza. Escuta isto agora. E é inflamada pelo enfermo. Pessoas têm a interpretação sem integridade. Sempre que alguém fala em língua, na sua assembleia, na sua igreja, há pessoas que levantam, dizem o que eles dizem, começam a dar a interpretação, mas este homem, esta mulher, não tem integridade na casa, não tem integridade na comunidade, não há integridade onde trabalha, apenas interpreta, mas a vida de integridade não está lá. Provérbios, capítulo 3, a integridade é muito importante. A integridade, a sinceridade dos sinceros os encaminhará. A insinceridade os encaminhará. Vai lhes guiar para se comportar da mesma maneira correta, um homem, mulher, que tem a sinceridade, vai se conduzir a si mesmo de tal maneira que saberemos que esta pessoa é certa, é sincera, aberto no lugar fechado. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos leais os destruirá. Talvez o que pode fazer é interpretar isso, mesmo há pessoas que tentam interpretar a Bíblia, as profecias da palavra de Deus, da Bíblia, podem interpretar bem, mas a interpretação sem integridade. Sabias, Job? Job guardou a sua integridade. Ele não entendia, ele não podia interpretar as coisas que lhe estavam a acontecer, mas ele disse tudo igual. Eu sei, o meu Redentor vive e no último dia ele vai aparecer. Então, o verei face a face por mim mesmo. Este homem não tinha interpretação das coisas que estavam acontecendo na vida dele, mas ele guardou a integridade. Eu oro a Deus que ele vai nos ajudar. Tudo nós teremos de forma balanceada. Tudo que é preciso nós vamos ter. Assim que tem a sabedoria, terá a vigilância. Assim que tens a ciência, terás a ciência
de si mesmo. Assim que tens fé, terás frutos. Assim que tens a cura, terás a santidade. Assim que tens milagre, terás a maturidade e a mestria. Assim que tens a profecia, terás aquilo que te trará proveito na vida, na família, no ministério, em nome de Jesus. Assim que tens o dom de falar línguas diferentes, terás também o dom de disciplinar a sua língua. Assim que tens discernimento do Espírito, também terás a disciplina do seu Espírito, em nome de Jesus. Assim que tens a interpretação, dom da interpretação, terás a integridade. E a integridade permanecerá na sua vida. Tudo que Deus providenciou, com a graça especial, todos combinados juntos, de forma balanceada. O Senhor derramará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Onde está a irmã? Onde está o irmão de que estou falando? Levanta. Diga assim, Senhor, eu levanto. Ora, deixa a bondade de Deus, a glória de Deus, os dons de Deus, sendo derramado sobre a sua vida. Esta noite, o Senhor fará para si, em nome de Jesus. Abra a boca e começa a orar.